Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. E o MSCast continua explorando as eleições, as próximas eleições em Mato Grosso do Sul. E hoje temos mais um bate-papo com um candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. Na verdade, um pré-candidato. Nós vamos bater um papo hoje com Marquinhos Trade, ex-prefeito da capital. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MSCast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Marquinhos, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, o MSCast. Obrigado, Og, a todos os seguidores do MSCast. Estamos aqui prontos para dirimir todas as dúvidas, apresentar programa de governo, fornecer dados da nossa trajetória pública, enfim, todas as indagações que forem feitas serão respondidas. Marquinhos, vamos começar falando um pouquinho de vida pessoal. Quero saber de você, porque você fala muito, né, do programa, falou do programa de governo, falou de prefeitura todo esse tempo e tal, mas pouco falou da sua vida pessoal um pouco. O nosso podcast tem esse intuito, né? E eu quero começar com uma pergunta, queria saber de onde é que veio e quando começou essa paixão pela política, porque você foi vereador, deputado, prefeito 2 vezes e tal. Então, onde é que começou essa paixão? Provavelmente acho que veio do pai, né? Olha, desde antes da fundação do tempo, Deus já sabia desse momento. Ele não erra. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E a partir do momento em que ele fez eu ser criado e educado pelo Nelson Trade, pela professora Terezinha Mandetta Trade, ele já sabia da nossa trajetória de vida pública nessa terra. Você pode escolher o teu carro, você pode escolher as tuas roupas, você pode escolher os seus imóveis, você pode escolher a comida preferida, você pode escolher até a sua companheira. Mas quem escolhe os seus pais é Deus. E Deus não erra. E eu nasci em 1964, época de um regime militar. Somos da mesma idade. Época do regime militar. Em 1964, meu pai foi preso pela ditadura em razão de defender os pequeninos. Meu pai, naquela época, ele indagava e questionava por que que o prato de comida do rico era mais nutritivo e mais alto e mais saboroso que o prato de comida do pobre. E aquilo incomodava. Todos aqueles que defendiam justiça social tiveram seus direitos políticos segregados e alguns presos. Meu pai foi preso, foi a época onde eu nasci e eu cresci ouvindo política dentro de casa. Meu pai, ele foi secretário de Justiça, foi procurador-geral da Justiça em 1982, já anistiado, com os direitos restabelecidos pelo ex-presidente da República, João Batista Figueiredo, e depois Ernesto Geisel. Ele pôde concorrer e de lá para cá eu sempre coordenei as campanhas de meu pai, até porque a Bíblia fala para a gente honrar o pai e a mãe. E eu fiz de tudo pelo meu pai, em todas as vezes, em todas as oportunidades, tanto para ele quanto para minha mãe. Seus irmãos estavam envolvidos também, o Fábio e o Nelsinho, na época também, não? O Fábio estava estudando no Rio de Janeiro. Eu, quando retornei da faculdade do Rio de Janeiro, foi em 86. E meu pai disputou uma eleição em 86, a outra em 90. Meu pai foi deputado estadual em 82, se reelegeu em 86 e em 90 ele foi candidato a deputado federal. De lá para cá, eu sempre acompanhei na coordenação direta dos comitês do deputado federal Nelson Trade. Pois bem, em 1996 teve uma eleição municipal
onde meu pai foi candidato. Ele não foi para o segundo turno, foram os candidatos André Putinelli e Zeca, do PT. Houve aquela diferença de 411 votos, questionada até hoje, que foi parar na justiça. Enfim, e nessa época eu fui chamado para compor a equipe do ex-prefeito André para ser secretário municipal de Assuntos Fundiários. Isso no primeiro mandato do André. No primeiro mandato. E meu pai era deputado federal. E eu consegui arregimentar, através de um plano de desfavelamento, nós acabamos com todas as favelas de Campo Grande, num trabalho da equipe da Secretaria Municipal de Assuntos Fundiários, a CEAF, onde até virou notícia nacional e até Campo hoje... Grande foi a primeira capital do país a acabar sem com as favelas. Me lembro E até disso. hoje, né? Hoje ele é o nosso concorrente, é o pré-candidato também ao governo. Até hoje ele se gaba desse projeto que nós realizamos e nós executamos. Porque muitas coisas, só quem passa pelo executivo sabe. Muitas coisas dependem apenas dos secretários. E o secretário, quando põe avante, quando ele é dedicado e abnegado, ele faz acontecer. E eu fiquei como secretário durante 8 anos. 4 anos na Secretaria de Assuntos Fundiários. Depois ele extinguiu a CEAF e fundiu ela com a EMA. Eu fui preterido pelo ex-deputado e ex-ministro Carlos Marum, e eu virei diretor adjunto do Marum. Ele Era a uniu... empresa municipal de habitação. Isso, época, né? ele colocou como titular o Marum e eu como adjunto. Eu comecei a ganhar forças, né, junto com a população, que começou a conhecer o meu jeito. Aquilo deve ter incomodado, e ele extinguiu a minha secretaria, né, a CEAF, e uniu com a EMA, e na EMA, como medida de punição por eu ter desfavelizado Campo Grande, ele me colocou como adjunto do Marum. O Marum era o titular e eu era o reserva. Pois bem... Mas por que punição? Não foi, por exemplo, um ato que trouxe benefícios para a cidade? Olha, veja bem, todas as pessoas que caminham ao lado, né, de determinados líderes, eles sucumbem. E você vê na trajetória, eu vi grandes pessoas que andaram ao lado do Dr. André e que sucumbiram, porque dizem, né, nos campos de futebol que ele é igual área de goleiro, a grama na área de goleiro, ele não deixa crescer. E ali você vê exemplos como o Edil, o Yusuf, o Celso Anasi, o Márcio Matozinhos, Maria Emília, você vê Milton Viana, Maurício Picarelli, você vê o Moca, o Moque, o Marum, o Giroto, né? Todos foram sendo esquecidos por uma maneira de trajetória política que ele gosta de impor, né? E impor é um vocábulo muito próximo à maneira da trajetória. Pois bem, dali eu fui vereador, saí candidato, eu saí da empresa e submeti meu nome a vereador. Em 2004, fui o vereador mais bem votado. Foi o ano onde eu me candidatei também, nessa época, que foi o Nelsinho, seu irmão, eleito prefeito. Eu obtive 11.045 votos, fui disparado o primeiro colocado. Com 2 anos de mandato, eu submeti o meu nome a deputado estadual, me elegi com a maior votação dentro de Campo Grande. Eu me reelegi deputado estadual em 2010, sendo o mais votado do estado. Me reelegi em 2014, mais votado do estado. E em 2016 eu submeti o meu nome para prefeito de Campo Grande. Naquela época concorreram comigo a vice-governadora, né, a Rose, o Bernal e mais 12 outros candidatos. Eu fui para o segundo turno com a primeira colocação. E a Rose, por 2.000 votos, superou o Bernal.
E no segundo turno nós fizemos 58% dos votos e fomos, por vontade de Deus, guindados a prefeito de Campo Grande. Após 4 anos de trabalho, a população viu que a maneira de administrar era compatível com valores e comportamento de um bom gestor. Nos reelegeram já no primeiro turno, com mais de 218 mil votos contra 15 outros candidatos. E aí a gente deu essa sequência administrativa, onde as pessoas me cobravam, onde eu ia, eles falavam, chegou a tua vez, você tem que ir para o governo, a gente está cansado dessas mesmices, a gente precisa de mudança. Marquinhos, você sabia que há 24 anos o Estado só foi comandado por 3 pessoas, eles se revezam, uma hora foi o Zeca, Putinelli e a Zambuja, depois Zeca, Putinelli e a Zambuja. Cada um deles ficou 8 anos seguidos. E agora o Zeca ensaiou uma volta, né? O Putinelli ensaia uma volta, o Azambuja lança 2 outros candidatos, né? E eu disse, olha, eu vou submeter o meu nome. Ainda que me restassem 2 anos e 9 meses como prefeito, muitos apostavam que eu fosse amarelar, como alguns já fizeram no passado, mas eu sou desprendido de cargo, eu acho que o Estado precisa renovar, precisa mudar, com segurança, com alguém de preparo, com alguém que já colocou a cara a tapa e foi aprovado. Nós saímos com 82% de aprovação, 82% na retração econômica, na pandemia, e nós tendo a aprovação popular de 82%, nos fortaleceu e nos credenciou a colocar o nosso nome na disputa do governo do Estado. Marquinhos, muito você falou dessa manutenção de poder que se houve no governo durante esse tempo todo. Mas muitos dos candidatos, inclusive os adversários, falam numa certa hegemonia dos trad também. Por exemplo, aqui na prefeitura, com o Nelsinho durante 2 mandatos, você com 2 mandatos. Agora, o seu irmão na Câmara Federal, o Nelsinho agora no Senado e tal. Como é que você avalia esse tipo de crítica de que a família trad também vem se mantendo no poder de um tempo para cá? Não é uma crítica, é uma constatação. Quem decide é a população. Eles já tiveram a oportunidade de concorrer conosco e a população disse não para eles e disse sim para alguns membros da família trad. O Nelsinho disputou em 2014 e perdeu as eleições. O Fábio disputou para deputado federal em 2014 e perdeu as eleições. A Maria Tereza disputou a eleição e perdeu as eleições. Isso é a submissão de um nome para apreciação popular. Também mostra o outro lado da derrota também, né? Mas as pessoas falam do embate democrático, que se preparem para ele e faça construir através do tempo serviços prestados de mãos limpas, de vida limpa, sem precisar contratação de advogados para tirar qualquer anel tecnológico das pernas ou para correr atrás de desbloqueio de bens. Eles que se preparem para o debate democrático, mostram o que fizeram para a população. Agora você vê, né, os que falam, todos eles também têm, e eu não vejo mal nisso. Eu vejo filhos de médicos seguirem a carreira do pai. Eu vejo filhos de comerciantes seguir a carreira de comerciantes. Eu vejo filhos de jornalistas seguirem a carreira do pai. Os 4 filhos do presidente Bolsonaro também são políticos. O irmão da Rose Modesto também é política. O Reinaldo tem o parente em Maurília. Eu não vejo mal nisso, sabe? Agora, se for entrar para fazer maldade, se for entrar para... É melhor alguém que tenha uma tradição e faça a coisa certa do que um novato que vai lá e surrupia o dinheiro da população. Prefeito, o senhor deixou o mandato aí no seu segundo mandato, 2 anos e 9 meses, né, como o senhor falou, para se lançar candidato ao governo.
Fica aquela sensação de, puxa, eu poderia ter feito algo mais pela prefeitura ou não? O senhor acha que o senhor cumpriu bem a missão até aqui? Sempre fica. Aquele que falar que já cumpriu tudo, aquele que já falou que fez tudo, não é verdade. A cidade é um ser vivo que pulsa, que movimenta, que bate o coração, que cresce aceleradamente, e sempre existirão demandas. Existirão demandas no trânsito, no transporte coletivo, na tecnologia, na modernização da máquina, na saúde pública, na educação. Isso sempre vai existir. E quando a gente consegue, pelo menos, se esforçar, se dedicar, ter aprovação de 82%, sem receber nenhum oficial de justiça, andando sem segurança pela cidade, sem responder a um processo, seja em órgãos de controle, seja no Poder Judiciário, é isso que nos alegra. Eu saio para passear sozinho, eu posso ir a um shopping sozinho. Tem muitos homens públicos que não podem sair de casa. Tem muitos homens públicos que não conseguem dar um passeio no shopping, assistir um jogo no Morenão, pegar sua mochila e ir lá no Santa Felicidade, no Guanandizão, no Talismã, bater uma bolinha. Eles ficam reclusos dos seus próprios atos. E, diferentemente, eu sempre estive ao lado do mais humilde e do mais simples. Por isso, eu não tenho receio nenhum de andar com a minha consciência tranquila. Só tenho amigos, Og. Inclusive no futebolzinho, né? Quase todo final de semana. Então, essa paixão pelo futebol também veio desde moleque, não? Olha, eu fui criado dentro de casa também. É outra coisa que a gente aprende com o pai, né? Meu pai tinha um time de futebol na época chamado Manequinho, que é o símbolo do Botafogo, aquela estátua com um menininho urinando, né? E aqui tinham grandes times que jogavam um campeonato na Lenk, Liga Esportiva Mato Grossense. E era o seu Darcy Lira Ribeiro, que cuidava ali do Belmar Fidalgo. Tinha o São Bento, do Adib Boainem, tinha o Corintinhas, do Tião Tintas, tinha o Flamenguinho, tinha o Campo Grande Diesel, tinha o time da Portuguesa, do Jair, do Jockey Clube, da Marcos Roberto. E os jogos aconteciam ali no Belmar Fidalgo todo domingo de manhã. Tinha um cafezinho preto gostoso, uma chipa quentinha que a gente ia lá. E a gente sempre aprendeu, dentro do futebol, a fazer amizades e amizades sadias e saudáveis. E vou te dizer uma coisa. Eu tenho visto alguns concorrentes nossos dizendo: o Marquinhos só vive jogando bola, não sei o quê. Olha, muito me orgulha ter meus amigos dos bairros, viu? Eu não tenho receio nenhum. São esses mesmos amigos que, próximas eleições, essas pessoas que me criticam, batem nas costas dele e chamam de meu compadre, minha comadre, abraça. E aí eles servem, aí eles são bons, né? Homens para a sociedade. E vou te dizer outra coisa, eu levei dentro da administração pública muitos princípios que eu aprendi dentro do futebol. Eu aprendi dentro do futebol hierarquia. Sim. Eu não era lá muito craque. E embora o meu pai fosse o dono do time, quando o técnico mandava eu sair, eu obedecia. Eu aprendi hierarquia. Não era o dono da bola. Eu aprendi respeito aos meus colegas, independentemente de cor, de pele ou de saldo de conta bancária. Se eles chegavam a pé, de bike ou com os pais trazendo, a gente era amigos da mesma forma. Eu aprendi espírito coletivo, trabalhar em conjunto. Dentro do futebol, não adianta um querer ser mais que o outro. Tem que ter um grupo, um time. Eu levei isso para a administração. Eu levei dentro da administração pública também o que eu aprendi dentro do futebol, sabe o quê? Cada um no seu lugar. Não adianta você pegar o melhor goleiro do mundo e colocar ele de ponta esquerda. Vai ser o pior ponta esquerda do mundo. É cada um no seu lugar. Por isso que eu não faço troca dentro da política, negócio, arranjo político. Se eu te apoiar, você me dá 3 secretarias. Se eu te der alguma ajuda em valores, você me vende a vice.
sabe? Isso aí eu não faço, isso aí eu tô fora, isso aí não chamem o Marquinhos para a mesa. Mais pressão que eu sofri para trocar a Adriane. Adriane era do PEN, Partido Ecologicamente Nacional. Tinha 28 segundos de televisão e nenhuma verba federal. A Adriane nunca tinha concorrido a uma eleição, mas era preparada, tecnicamente qualificada. Ela agregou ao projeto chamado Campo Grande. Esse projeto não é do Marquinhos, esse projeto não é do PSD, esse projeto é Campo Grande. E quando foi a reeleição, fizeram de tudo para que eu trocasse ela. E eu a mantive. Por quê? Porque ela é competente, ela é qualificada, a Adriane é preparada. Dê tempo ao tempo que Campo Grande vai aplaudir, vai falar, é verdade, o Marquinhos tinha razão. Ela é preparada, é a primeira mulher a ser prefeita eleita democraticamente em 122 anos. Isso é verdade. É a primeira mulher. E as pessoas falam, o Marquinhos que oportunizou isso. É porque o discurso do empoderamento é muito fácil, a prática é difícil. Alguns se zombam, se gabam. Eu tinha mulheres na minha secretaria. Eu tenho mais da metade dos secretários e secretários adjuntos são compostos por mulheres. E nunca me gabei disso. Porque aqueles que ficam se gabando é porque no fundo, deve ter algum ponto de interrogação, sabe? Não precisa anunciar isso aí. Elas são competentes. Sim, claro. Elas E sabem. merecem ter essa participação Mas na elas. política. Né? E não precisa sair anunciando, fazer propaganda. Eu fiz isso por mulheres, eu fiz isso por mulheres. Não, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Marquinhos, falando agora, né, da sua campanha. Estamos na pré-campanha, mas, né, como muita gente não acreditou que você continuasse, está aí firme e forte até agora. Eu queria saber o que você pretende fazer, a sua primeira canetada, digamos assim, assumindo, caso assuma, né, o governo do Estado. O que você acha que precisa mudar e melhorar de cara? Bom, logo após o anúncio das eleições, se Deus me der a administração do governo, eu já vou começar a trabalhar, como eu fiz em Campo Grande. E no primeiro dia nós já vamos entrar com ações concretas, como eu fiz aqui em Campo Grande. Você tem o período da transição para você planejar e para você conhecer a fundo a realidade do Estado. Como você vai receber isso? Exato, porque muitas vezes você conhece, mas eles não fornecem dados profundos, sabe? Eles podem falar que fornecem, mas no fundo, não fornecem. Se descobre-se aos poucos o que estava acontecendo na verdade. Na transição é que você vai ter todo o conteúdo, né, a chamada caixa preta. E às vezes você só descobre depois de 1 ano, 8 meses, é que você fica sabendo de algumas pegadinhas ou armadilhas que colocaram lá dentro. Embora agora vão negar, com certeza absoluta. Pois bem, nós vamos agir sempre com transparência, com ética, com respeito. O gabinete vai ser aberto à população, não vai ser apenas teoria de municipalista, vai ter efetivo atendimento de política pública social. O sul mato-grossense está passando fome, o sul mato-grossense está passando dificuldade. Na última mensuração feita, 21,8% vivem per capita de sua família abaixo de um salário mínimo. 21,8% significam quase 540 mil pessoas em Campo Grande que estão catando osso para colocar numa panela quente e fazer uma sopa com gosto do osso. Antigamente que eu falo é 1 ano e meio atrás, as pessoas vinham para mim e pediam um sacolão. Hoje elas estão pedindo um saco de arroz, um pacote de feijão. A carne que nós exportamos, que batemos no peito, que somos recordistas, preço absurdo não, a carne está igual um ouro, é joia. Você vai em alguns supermercados, tem cadeado dentro do freezer. E você inclusive o furto de carne, né? No Brasil todo, não só aqui. E muitos frigoríficos, né, estão diminuindo o abate porque não está havendo consumo. Nós não podemos deixar essas pessoas com essa dificuldade toda,
num estado que bate no peito e fala, sou recordista do PIB. É recordista do PIB quem que está crescendo economicamente? É uma parcela muito diminuta, 3%, 4%, que está recebendo em dólar. O restante está juntando moeda, tirando do cofre, para poder pagar, comprar um pão e o leite. Também pudera. A política tributária exercida pelo governo atrapalhou e machucou muito a classe média baixa, e a classe baixa nem se fala. Nós temos o ICMS per capita mais caro do Brasil. Tarifa de energia elétrica também é uma das mais caras do Brasil. A Brasil. tarifa de energia elétrica, ela tem uma certa parcela da União Federal. Sim. Ela não é totalmente de responsabilidade, Estado, mas ele tem 33. Carga. Toda vez que aumenta lá, ele bate palma quieto aqui, porque o ICMS vai entrar mais. É verdade que ele vai jogar a culpa na União Federal, mas quando nós fomos relator da CPI da Enersul, a gente sabe muito bem como é feito isso daí. Se o governador vai lá em Brasília, bate na mesa da Agência Nacional de Energia Elétrica, eles vão começar a olhar com outros olhos aqui dentro do nosso Estado. E você pretende mexer nessa questão da carga tributária no Estado? Tem que ter uma discussão responsável, não leviana. Tem que ter uma discussão, um estudo técnico para ir reduzindo. Como nós nunca tivemos ICMS, a alíquota do combustível, 30%. Quem colocou isso foi o governo Reinaldo. 30%. Tem pedidos de entidades aqui do Mato Grosso do Sul para ele reduzir essa alíquota de 30%, e o secretário à época era o Eduardo Riedel. Ele mandou uma carta escrita falando que não ia reduzir os 30%. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui, ó, na frente de duas testemunhas suas, o Guilherme e o Hugo, né? Isso. Bom, a cada 1 litro de gasolina que você coloca no teu carro, em média, R$ 2,15 vai para o governo do Estado. A troco do quê? Ele não produz nada, ele não faz nada, ele não toca o petróleo, ele não fura poço nenhum. R$ 2,15. Cada 1 litro. Imagina uma tanqueada. Metade, né? Imagina uma tanqueada. Quanto daria para comprar pão, leite, um pedaço de frango? Quanto que isso não sobraria para as pessoas? E o pequeno, médio empresário? Que eles criaram uma pauta ST. Olha, a pauta chega a 40%. Antes de você vender a mercadoria, você tem que pagar o ICMS. Antes, na hora que você vai em outro estado e compra, aqui o cara paga na hora que compra, na hora que vende, e se não vender, ele paga do mesmo jeito. É um ICMS antecipado, um pagamento antecipado. Nunca teve isso. Em 2014 eram 33 produtos que tinham taxação. Hoje passou de 80 produtos que são taxados nessa média. Fundersul teve um aumento assustador. Mudaram a legislação, mudaram a mensagem, a redação da finalidade do Fundersul. IPVA, sabe o que está acontecendo? 40% a mais. É por isso que você vê montes de carro com placa de Belo Horizonte. Taxas cartoriais, o Sul Mato Grossense está fazendo escritura e inventário em outros estados. Deve ser verdade, realmente. Não, a questão aqui, olha, tem machucado muito o nosso estado, muito mesmo. Os frigoríficos, você paga 4% de ICMS mais 1% de Fundersul. Foi isso que o senhor quis dizer quando recentemente, numa entrevista, o senhor falou que o Estado é violento com a nossa população, né, em relação a isso que a gente sofre de carga tributária, de preços e tal? Olha, violento é um pitbull. O governo é um leão para cobrar impostos, mas é um gatinho para oferecer as coisas boas para a população. Na educação, ele fechou 4 escolas estaduais aqui. 4! Fechou escola. Sabe o que nós fizemos quando era prefeito? Nós fomos lá, abrimos, municipalizamos e tornamos elas em tempo integral. O governo, na saúde, lembra, fizeram um meme aqui. Cadê, governador? Onde o senhor está? Ninguém sabe, ninguém viu. O
Quem encontrar ele tem uma recompensa. Quem fez o papel do governo na pandemia fomos nós. Olha, se você olhar com responsabilidade mesmo, nós tínhamos o nosso comitê gestor aqui. Quem que era o presidente do nosso comitê gestor? Era uma pandemia. Quem que você imagina que seria o presidente? Secretário de Saúde. E foi ele, que foi durante um tempo, o nosso secretário de Saúde, o presidente do comitê gestor do Covid-19. Eles criaram o Prosseguir, que era o comitê gestor deles. Sabe quem que era o presidente do Prosseguir do Estado? Secretário de Obras. E o secretário de Saúde era o adjunto do secretário de Obras. Né? Poxa. Por quê? Porque o secretário de Obras era o Riedel e eles queriam fazer aparecer a imagem dele na entrevista, na televisão. E orientaram tão mal não, ele não tinha conhecimento técnico do assunto, que ele veio para fechar o comércio. Ele fechou, determinou que Campo Grande fosse fechado. Se nós não peitássemos, se nós não tivéssemos mandado reabrir, se nós não tivéssemos enfrentado com coragem, o comércio ia ficar fechado aqui 15 dias, véspera do Dia dos Namorados. Os caras tinham comprado flores, tinham comprado sushi, sashimi, estava tudo congelado, tudo pronto para oferecer, e eles mandaram fechar por 15 dias. Ora, se omitiram. De cada 100 leitos de UTI aqui, 30 eram ocupados por pessoas vindo do interior. Nós fizemos o papel do governo. Nós somos hoje a capital da região centro-oeste de melhor qualidade de vida, é Campo Grande. Nós saímos do 27º lugar de atenção primária, hoje nós somos a 8ª colocada. Nós tiramos 10 de transparência pública. Nós não tivemos nenhum contratempo com justiça, com Tribunal de Contas, com Câmara Municipal. Tudo foi feito à luz do dia. Não despachamos nada nas trevas. Não teve escuridão de atos e de decretos. Fizemos na luz solar, sob os olhos de Deus. Prefeito, a gente ouve dos bastidores da campanha política agora das eleições, dessa prévia das eleições aí, de que todos os candidatos estão contra o Marquinhos. Como é que você vê esse posicionamento que a gente ouve, você já deve ter ouvido isso, não sei se está sentindo isso na pele durante a campanha. É verdade, todo mundo está vendo isso daí. E por quê? Porque eu não faço negócio na política, eu não vou fazer toma lá da cá, não vou fazer arranjo. Sabe de uma coisa, todos eles queriam que eu não saísse. Todos eles gostariam do meu apoio. Aí eu prestava. Aí o Marquinhos é bonzinho. Aí a gestão estava linda. Aí estava tudo perfeito. Saúde ótima, educação ótima, infraestrutura ótima. Todo mundo queria meu apoio. Todos foram conversar comigo. Mas, como concorrente, não querem. Por que que não querem? Porque nós somos independentes. Não faço aliança com o negócio. Aliança só pode ser feita quando ela é boa para o povo. É um casamento, aliança é um casamento. E casamento você faz ou por amor ou por conveniência. E casamento por conveniência, logo, logo vem a traição. E a traição acaba estourando no lado mais fraco. E o lado mais fraco da política é o povo. E quem vai sofrer com alianças por conveniência é a população. Por isso eu não faço. Por isso eles falam que eu sou independente. Sou independente dentro do critério de que eu não quero apoio por remuneração ou por negócio. Agora, quem quiser vir para ajudar, sejam bem-vindos. O meu partido chama Mato Grosso do Sul. Em relação ao agronegócio, né? Nós somos um estado eminentemente agrícola, né? Vivemos muito bem da agropecuária, somos pouco industrializados. Como é que o senhor pretende conduzir o setor, né? De uma maneira que realmente a gente continue e até aumente esse desenvolvimento que nós vemos tido? Diferentemente do que está fazendo o governo atual. Totalmente diferente. Primeiro, a gente vai dar vez e voz a eles.
embora alguns queiram me jogar contra eles. Segundo, nós vamos deixar a critério deles a aplicação do Fundersul. Eles que vão direcionar e a gente vai regionalizar, a gente vai criar, junto aos sindicatos, nas 9 regiões, conforme o nosso programa de governo, e nós vamos decidir em conjunto. Vai ficar aberta as contas, eles vão saber quanto tem dentro do Fundersul, aonde vai ser aplicado e como será aplicado. Vai ter a participação efetiva daqueles que contribuem. Nós vamos fazer com que o agronegócio aumente cada vez mais, mas nós vamos pedir para eles também ajudar a população. Nós temos que ajudar os assentados, nós temos que ajudar as aldeias indígenas, nós temos que ajudar os quilombolas. São irmãos nossos que passam dificuldades e nós não queremos fazer esse conflito de terra que não vai ser bom para ninguém dentro do estado, como a gente vê em alguns municípios. Nós vamos conciliar, nós vamos pacificar, nós vamos fazer com que o agro se torne cada vez mais aumentativo, mas nós vamos estender as mãos aos mais vulneráveis, isso sem sombra de dúvida. Em relação à industrialização, hoje nós temos muitas indústrias ligadas, de uma certa forma, ao agronegócio. O Estado perdeu muitas indústrias de se instalarem aqui, né, nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, que poderiam gerar muito mais emprego e renda e fortalecer, né, esse potencial industrial do Estado. Mas a gente percebe, Marquinhos, que toda vez que se fala, por exemplo, em criar incentivos para trazer indústria, como doação de terrenos, por exemplo, que a gente vê, você sofreu críticas nisso, estamos vendo mais um embate nesse. Quer dizer, há uma revolta porque está doando terreno para se trazer ou implantar uma indústria. Como fazer isso? Oferecer incentivos para a indústria se instalarem aqui, mas que de forma que não gere essa polêmica toda, né? Toda vez que vai se discutir incentivos para trazer uma indústria para cá. Como é que você pretende conduzir isso? Do jeito que nós conduzimos aqui em Campo Grande. O PRODES, os incentivos têm que ser para todos. Trazer apenas grandes indústrias não é sinal de emprego, é sinal de desenvolvimento e mais dinheiro para o caixa do Estado. Isso é. Porque os empregos, geralmente dessas grandes indústrias, são fornecidas por eles para pessoas que eles trazem do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais. Você vai nessas grandes empresas de celulose, o que resta de serviço para os munícipes é levantar cancelo, servir café. São os menores cargos remuneratórios. Os mais altos vêm tudo de fora, do time deles, da equipe deles. Tudo já pronto, elaborado por eles. Agora, por que não dar incentivos e fazer o mesmo tratamento das grandes indústrias aos pequenos que já estão estabelecidos na sua cidade? Por que não ajudar aqueles que já estão dentro dos bairros? Por que ajudar só os grandes? Porte, né, para fomentar como nós isso. fizemos em Campo Grande. Nós entregamos mais de 5 milhões de reais no microcrédito popular. Sabe o cara que tem o seu Zé, que tem um salão de cabeleireiro, que só tem uma cadeirinha lá no Zé Pereira? A gente deu uma ajuda, ele já está com 2 cadeiras. Ao ter 2 cadeiras, ele já contrata mais um carinha ali para cortar o cabelo, contrata uma menina ali para varrer os cabelos que caem no chão e ele pega dentro do bairro. Você vai gerando esse emprego. Sabe a mulher que abre a quitanda dela esperando vender um picolé, uns chicletes e fica sentadinha numa cadeira de corda lá na frente com um tereré na mão? É essa que merece o incentivo. Sabe o 1,99? Você sabe o espetinho da esquina? Você sabe o garapê? São esses que merecem. E você produzindo, incentivando o pequeno e o médio, você vai dar oportunidade, mas tem que diminuir esse ICMS. Não existe o que o governo está fazendo aqui no Mato Grosso do Sul. Ele tá acabando com o sonho e a esperança de muitos empresários de pequeno e de médio porte. Então, na nossa
programação de plano de governo, nós vamos incentivar aos estabelecimentos que já estão fixados nos seus municípios. Nós vamos dar incentivos para eles. Depois, nós vamos qualificar jovens. Nós criamos 80 mil novos empregos em Campo Grande nos últimos 5 anos. 80 mil. Veio a pandemia, veio a retração econômica. E sabe como nós fizemos? Com cursos de qualificação. Oferecemos mais de 260 cursos de qualificação dentro de Campo Grande. O jovem ia para a entrevista mais seguro, mais firme, com autoestima elevada, sabendo como ia se portar diante do entrevistador. E Campo Grande foi exemplo nacional no crescimento de emprego nos últimos 5 anos. É assim que se faz uma gestão, fortalecendo primeiro os pequenos, aqueles que recebem o IPTU, aqueles que pagam o IPVA, aqueles que estão dentro da cidade e dentro do estado. Bom, nós vimos aí que a pandemia nos alertou para algumas coisas, né? De que a nossa saúde era muito fragilizada, de uma certa forma geral, não estávamos preparados para isso. Ao longo do tempo, fomos conseguindo montar uma estrutura que atendesse, né, a todo mundo, tanto que Campo Grande saiu na frente, foi, acho que, uma das últimas cidades a pandemia chegar para valer, e foi uma das primeiras a sair. E o senhor acha hoje que em todo o estado, hoje, o senhor acha que ainda há muito o que fazer pela saúde do nosso estado, ou a pandemia nos trouxe exatamente a experiência que nós precisávamos para tocar esse setor? A pandemia mostrou para todo o estado que a capital é a âncora de tudo isso. A capital, volta a repetir. O que você faz aqui é exemplo. Nós fizemos o papel do governo. De cada 100 pessoas que ocupavam um leito de UTI, 30 eram do interior. O interior está totalmente desassistido da saúde pública. Aliás, eles estão terceirizando a saúde de alguns pequenos hospitais que possuem alguns municípios do estado. Não tem prioridade pela saúde pública. Não tem. Eles fazem medicina de ocasião. E a doença não pode ficar esperando. O enfermo não pode esperar uma caravana passar de 4 em 4 anos. Então, acho que vai ter que se refazer todo um trabalho que vinha sendo feito na pandemia, começar de novo para reestruturar. Tem que investir nos municípios. Você sabe qual foi o orçamento que o governo do estado separou em 2021, ano passado, no auge da pandemia, para os 79 municípios? 1,8 bilhões. Sabe quanto nós separamos só para Campo Grande para aplicar na saúde? 1,5 bilhões. O estado, para 79 municípios, separou 1,8 para gastar. Pouco a mais do que foi feito na capital. 1% a mais do limite constitucional. O nosso foi quase o dobro do limite constitucional. Nós colocamos 355 leitos de UTI, nós tínhamos 116. Nós fizemos mais de 1.900.000 doses de vacina. Nós fomos exemplo, a primeira capital da carteirinha digital. Vieram secretários de outras capitais para dentro de Campo Grande saber como que a gente criou 174 postos de vacinação. Nós fomos exemplos. Nós fizemos o maior concurso público da história de Campo Grande na contratação de médicos, mais de 1.000 profissionais da saúde pública. Fizemos o plano de cargo e carreira, demos todas as assistências, reformamos unidades de saúde, entregamos postos e unidades novas, 3 clínicas da família. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Precisa melhorar? Sempre vai precisar, Og. Não adianta você dizer que vai resolver o problema da saúde. O problema da saúde é crônico e é complexo, mas que melhorou bastante na nossa administração, melhorou. Bom, Marquinhos, agora para a gente já finalizar, queria saber o que o Marquinhos pensa que ele poderia ter feito ainda por Campo Grande, que não conseguiu durante todos os 2 mandatos, o mandato e meio, digamos assim, né? E que isso possa refletir de uma certa forma para o Estado. Qual é o teu grande desejo?
O meu desejo é fazer um Estado mais justo, onde se o PIB cresceu 4%, é o primeiro do país, que esses valores sejam repartidos para todos e não apenas para 3% da população. Eu sonho com um estado onde o governo construa mais casas, como nós fizemos em Campo Grande. Nós entregamos 2.500 casas e 2.500 estão prontas já para serem entregues. 5.000 casas. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul, onde os governantes não saiam no cenário nacional com sirenes de polícia ou invasão em seus apartamentos. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul com uma saúde de responsabilidade, onde as pessoas não têm que viajar 400 quilômetros para vir fazer uma cirurgia de apêndice na Santa Casa. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul, onde o governo não corta 30% do salário dos educadores convocados. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul, que não construa mais presídios e menos escola. Essa soma está invertida. Deve-se construir mais escolas e menos presídio. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul, que se tem 270 milhões de reais, não coloque num aquário, mas construa casas e saúde para a população. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul conectado tecnologicamente, como nós fizemos em Campo Grande, recebemos prêmio das Smart Cities. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul justo, onde as aldeias, os assentados, os quilombolas possam viver em paz com os fazendeiros e com os grandes agricultores. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul com tecnologia, conectado às TIs, como nós fizemos em Campo Grande, a Smart Cities reconhecida pelo Connect Brasil. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul mais justo entre assentados, agricultura familiar, onde o governo ajuda com insumos, onde o governo possa escoar o que eles produzem, com estradas vicinais transitáveis. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul com melhor qualidade de vida, para desde aquele que está nascendo até aquele que está envelhecendo. Eu sonho com o Mato Grosso do Sul semelhante à harmonia que o Evangelho determina, que os irmãos vivam em paz, que não tenhamos guerra entre aldeias e fazendeiros, que se respeitem os quilombolas, que se abrace os assentados, porque todos somos iguais. Bom, gente, esse foi mais um MS Cast com os candidatos que disputam aí ao governo de Mato Grosso do Sul. E eu tive a honra de receber aqui o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trades. Marquinhos, muito obrigado pelo bate-papo e sucesso nessa campanha. Amém, obrigado e que Deus abençoe a todos. E você fica ligado com a gente que em breve mais um podcast aqui no MS Cast do MS Conecta.